Grandes vitórias ficaram marcadas na história e eternizaram momentos. Diante de desafios que pareciam impossíveis, homens e mulheres receberam honrarias como reconhecimento por sua força e por sua determinação. Mas as maiores conquistas não são medidas por medalhas, por troféus. Elas nascem da fé, da perseverança, da entrega e da coragem de confiar em Deus diante dos obstáculos humanamente intransponíveis. Nossas verdadeiras vitórias são frutos da vitória daquele que venceu na cruz. Porque em Cristo somos mais que vencedores. Horácio, grande poeta e filósofo grego, disse 4 séculos antes de Jesus a seguinte frase: os grandes navegadores e marinheiros devem a sua fama às múltiplas tormentas e ventanias. A verdade é essa, que quanto maior a fama de um marinheiro, mais ele deve a sua fama às dificuldades que ele enfrentou em mar. Parece que podemos aplicar a mesma ideia e a mesma proposta dentro do princípio mais que vencedores. Pessoas mais que vencedoras devem a sua vitória aos grandes combates e batalhas que elas enfrentaram. E quem não as enfrenta, não é verdade? A questão não é se eu tenho batalhas, é como eu as tenho enfrentado, qual é a minha resposta e a minha atitude diante delas. Porque eu tenho certeza que quando nós conversamos num auditório como esse, todos nós temos aquilo que chamamos de os gigantes nossos de cada dia. Não é verdade? Poderia até ser uma oração: os gigantes nossos de cada dia, nos dai força hoje para enfrentá-los. Porque se você entrou aqui achando que a dificuldade que você enfrenta diz respeito a apenas uma conspiração contra a sua vida, eu queria te frustrar com essa informação agora. Se você entra aqui dizendo que o universo está conspirando ao seu redor, contra você, e que tudo que você faz está errado, e que você não nasceu para dar certo, e que as batalhas são contínuas e não há tréguas em sua vida, eu quero te decepcionar dizendo que você não é o único aqui nesse auditório que passa por isso. Na verdade, todos nós, repentinamente, nos vemos em condições de embates travados com os nossos gigantes pessoais. E precisamos aprender a enfrentá-los, porque mais que vencedores devem as suas vitórias à grandeza dos combates e embates que eles enfrentam com seus gigantes. E se vamos falar de gigantes, que tal a gente usar a história mais pictórica, a história mais emblemática das Escrituras para a gente tratar sobre esse assunto? Você sabe de quem eu estou falando, não sabe? Davi. Nós sabemos que essa história não é apenas uma história bonitinha para ser contada para as crianças em época de escola bíblica de férias. Também não é uma história ficcional utilizada para construir dramas e telenovelas. E tem um pouco, é também uma história bíblica de milênios atrás, empoeirada e sem utilidade. A história de Golias e Davi, na verdade, é a história de cada um de nós. Ela salta das Escrituras e visita o nosso hoje. Nos faz viver dentro desse drama e desse cenário agora, diante dos desafios e os combates que temos que enfrentar nos gigantes nossos de cada dia. Mas precisamos saber que esses gigantes que se levantam para cair. E se eles estão diante de nós para serem vencidos. Por isso precisamos aprender a desenvolver uma estratégia coerente com as Escrituras para conseguirmos nos posicionar contra esses gigantes. Já que eles são inevitáveis, que tal sabemos lutar contra eles? E para que saibamos lutar contra esses inimigos ferozes e constantes da nossa vida, precisamos ter 3 caminhos. O primeiro é: como é que os gigantes surgem? O segundo, como é que eles agem? Em terceiro, como é que eles caem? E eu tenho certeza que você está interessado agora nesse terceiro movimento. Como é que eu faço para derrubar esse gigante? Mas fique comigo, que até o final desse momento juntos aqui, eu chegarei nesse ponto crucial. Mas antes, a gente precisa saber, como é que surgem os nossos gigantes? Como é que eles costumam aparecer na nossa vida? Vamos ao texto bíblico de 1º livro de Samuel, capítulo 17, onde nós temos essa emblemática história das Escrituras, Davi e Golias. Vamos lá? Diz assim o versículo 1. Os filisteus, que eram um povo inimigo de Deus, juntaram as suas tropas para a guerra e se reuniram em Socó de Judá.
Acamparam-se em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam-se no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Com o vale entre eles, os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra. Vamos dar uma paradinha aqui e vamos pouco a pouco descortinando essa realidade e aprendendo lições desse texto. A primeira palavra que eu gostaria de destacar a você é o vale de Elá, que é muito mais do que uma nomenclatura geográfica ou um posicionamento de endereço. Vale de Elá, para o mundo bíblico, era uma estrutura propícia a combates e batalhas ferrenhas. Sim, as colinas e montanhas eram lugares que favoreciam o esconderijo, favoreciam algumas estratégias militares, mas o combate aguerrido e ferrenho de fato acontecia nos vales, naquelas extensas proporções de terra, em planícies, onde havia a demonstração de força do exército e o combate corpo a corpo. Era no vale que a cavalaria, a infantaria, a artilharia se posicionava em marcha militar para enfrentar o seu oponente. Por isso, quando a Bíblia diz Vale de Elá, está registrando um campo de batalha. Ou seja, os israelitas, que até então estavam vivendo uma vida pacífica e tranquila, debaixo de um rei chamado Saul, de repente se viram diante de uma ferrenha e intensa batalha travada com os filisteus. De repente, toca-se o som do chofar, o tom da trombeta que anuncia o ajuntamento e o arregimento de militares para poderem batalhar contra um inimigo. Esse toque mudava a rotina da família, mudava o ambiente dos israelitas. Maridos, filhos, 17 anos mais, iam imediatamente para os ambientes militares, pegarem as suas armas e se prepararem para a batalha. De repente, Israel se vê no Vale de Elá, num campo de batalha, com grandes oponentes diante deles. Isso não é muito diferente do que você e eu estamos vivendo exatamente agora. Até então, aquela mulher que vivia uma vida pacífica e tranquila, vê o toque do chofar acontecendo na sua vida, e de repente ela se vê num Vale de Elá, uma batalha ferrenha e intensa dentro do seu próprio casamento. De repente aquele homem pacato e tranquilo, vê o toque da trombeta acontecer dentro da sua casa, e entra num embate e num combate, diante de um posicionamento do seu filho em relação ao seu próprio gênero sexual. De repente, aquela família estruturada e feliz, vê o toque da trombeta chamando para a batalha diante de um luto e uma perda inesperada. E assim a gente pode seguir com empresários que de repente estão no Vale de Elá da sua crise financeira. Homens e mulheres que estão no Vale de Elá diante de um diagnóstico médico. Ou seja, a nossa vida não está isenta de toques de chofares que podem mudar a nossa história do dia para a noite e nos colocar num campo aberto de batalha para lidar com os nossos principais oponentes. Vale de Elá não é um lugar geográfico. Vale de Elá é um lugar existencial. E você, eu, todos nós que aqui estamos, temos condições o suficiente de descrever esses lugares, porque nós já estivemos lá. Se não, estamos exatamente agora. Sabemos o cheiro, sabemos as impressões, temos as sensações, porque cada um de nós entende e sabe o que de fato é esse lugar de combate. É ali, nesse ambiente de vulnerabilidade, de incertezas, de inseguranças, de afrontas, preocupações e temores, que os gigantes surgem. Tem lugar melhor do que no seu momento de fragilidade para esse gigante levantar a voz e gritar contra você? Tem um lugar mais propício para esse gigante levantar em punho as suas armas e mostrar uma afronta contra o seu coração do que no seu momento de combate e vulnerabilidade, quando o mundo cai ao seu redor, quando as estruturas desmoronam ao seu redor? Pois é aí que os gigantes costumam surgir. Se você está no seu Vale de Elá ou vai passar por ele, atentos, porque os gigantes estão ali se preparando para levantar a sua voz contra nós e em nossa oposição. Mas o texto mostra uma outra realidade. Veja só que interessante, de onde vêm esses gigantes que estão afrontando o povo de Israel. Versículo 4 diz assim: um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento dos filisteus e tinha 6 côvados de 1 palmo de altura, ou seja, um pouco mais do que 3 metros. Ele usava um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 5.000 siclos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste da sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão e tinha uma ponta de ferro que pesava 600 siclos. E o escudeiro ia à frente dele. Perceba a origem étnica deste gigante. Gate.
Essa palavra não está aí por um acaso. Ela não foi registrada nas Escrituras de uma maneira desproposital. Ela está ali porque ela quer referenciar algo que nós precisamos vasculhar um pouquinho mais, porque gigantes surgem desse ambiente. O que era Gate? Era uma cidade importante das descendências dos gigantes. Aliás, haviam algumas cidades no mundo do Antigo Testamento que a sua etnia produzia homens de estatura elevadas. Você pode imaginar homens de 7 metros, 8 metros, mas não é isso. Eram homens que chegavam próximos aos 3 metros de altura e eram dessas descendências dos Aniquins. Na verdade, haviam 3 cidades que eram poderosas para promover e produzir gigantes: Asdod, Gate e Gaza. 300 anos antes desse texto, preste bem atenção, 300 anos antes desse texto, um homem, sucessor de Moisés, chamado Josué, atravessa o Rio Jordão e leva o povo de Israel para a conquista da terra de Canaã. Você se lembra da história, certo? Lá, ele recebe uma instrução clara do Senhor no livro de Josué, capítulo 1. Quando você entrar e possuir a terra que eu lhe dei por herança, não permita que nenhum dos povos inimigos habitem essa terra. Expulse-os e destruam as suas cidades. Josué cumpre a ordenança, porém ele cumpre mais ou menos, parcialmente. O que acontece é que numa conveniência, em um ato conciliatório, Josué decide deixar 3 cidades intocadas. 3 cidades que habitavam ao redor de Israel, na terra prometida. Qual era o nome dessas cidades? Gate, Asdod e Gaza. De onde vem o gigante que Davi tem que enfrentar e que Israel tem que temer? De Gate. Davi e Israel estavam lutando e enfrentando um gigante que eles não criaram, que eles não produziram. E é aqui que eu quero falar com você essa noite, porque é provável que você, ao me ouvir e saber e dar nome ao seu gigante e ao seu ofensor, seja uma grande vítima da história. E eu quero me compadecer com você, porque é provável que na sua linhagem de vida, que é provável que por falta de sabedoria, conhecimento, ou até mesmo por uma prática de ignorância, os seus ancestrais criaram um caminho aberto para gigantes chegarem à sua vida. É provável que eles permitiram que descendentes de Golias pudessem chegar até a sua história hoje. Você não os criou, você não os trabalhou, você não os produziu, você não os escolheu, mas alguém escolheu antes por você. Posso te dar um exemplo? Para você perceber como isso pode ser um resultado da sua vida hoje? É como aquele homem que não consegue parar em cama alguma. Hoje, já em avançada idade, continua visitando múltiplas camas em múltiplas experiências sexuais. O problema é que quando ele tinha 12 anos de idade, o seu pai o pegou pela mão, levou até Gate, abriu a porta daquela cidade, numa zona de meretrício, entregou o seu filho a uma prostituta daquele dia e disse para ele: agora você vai aprender a ser homem. E desde então, esse homem tenta ser homem, com esse eco no seu ouvido, com um pai que abriu os portões de Gate, e até hoje os descendentes dos gigantes o afetam. Posso usar mais um exemplo? É como aquele pai insensato, talvez ignorante, que permitiu que o seu filho, aos 8 anos de idade, desse um trago no seu cigarro, ou bebesse um pouco da sua cerveja. E então, talvez você aqui hoje me ouça e seja uma vítima deste portão de Gate aberto. E a luta contra o vício é uma constante na sua vida e na sua família. Não porque você escolheu, mas porque você foi iniciado nesse processo. Eu não estou falando de maldição hereditária. Eu estou falando de pecado. E pecado se enraiza. Pecado se propaga. Pecado avança na história. E sim, pecado abre portões de Gate. E os gigantes continuam ainda nos afrontando. Quantos que aqui me ouvem ou que me assistem nesse momento sabem do que eu estou dizendo? Não foi você o causador disso. Você olha e diz: mas eu não queria escolher o divórcio, mas parece que isso é uma produção da minha vida, da minha história, eu não consigo encontrar outro caminho. Eu não queria encontrar esse tipo de comportamento, mas com o dinheiro, por exemplo, mas os meus pais, a minha mãe, e tudo que eu vivo trouxeram para mim. Ou é a ganância, a mesquinharia, ou é a imaturidade e o esbanjamento.
Percebe como é difícil? Eu me compadeço com você, porque esse gigante grita contra você, às vezes te vence no seu comportamento, às vezes faz você passar pelos piores vales, é verdade, e não foi você o causador disso. Mas eu também quero falar com gente que está abrindo os portões e não sabe disso. Gente que está permitindo que os gigantes entrem na sua casa agora. Gente que está cedendo o território aos seus oponentes e inimigos exatamente agora, sem se dar por consciência de que eles são os responsáveis de impedir que gigantes toquem as suas gerações futuras. Homens e mulheres que estão aqui me ouvindo agora e que sabem que precisam se posicionar e resolver os seus dilemas com seus gigantes. Caso contrário, eles os continuarão afrontando as gerações dos filhos e dos filhos dos seus filhos. Porque o gigante de hoje que você enfrenta, ou melhor, o conflito de hoje que você enfrenta, pode ser o gigante de amanhã que a sua geração vai enfrentar. Assim como o gigante que você enfrenta hoje é o conflito mal resolvido de ontem. Gigantes vêm nesse caminho e nessa jornada. Por isso a gente precisa estar consciente. A gente precisa se movimentar em direção a isso e tratar a causa raiz. Porque gigantes surgem das nossas pendências. Gigantes se alimentam das fraturas da nossa história. Eles entram pelas arestas que deixamos. Os gigantes nos visitam por causa dos pequenas frestas que nós permitimos acontecer. Então é hora de posicionar. Deixe-me dar um exemplo para ficar mais claro o que eu quero dizer para você. Imagine que nesse momento estejamos aqui no culto e na celebração, e uma barata passe perto do seu pé, uma barata passa perto da outra pessoa. Não precisa olhar não, está tudo certo. Não precisa ter medo, mulher, está tudo tranquilo aqui. E aí você vai ao banheiro, vê um rato passando ali, e de repente vai no quiosque do Contribua e tem moscas, e você diz para mim: pastor, nós precisamos detetizar esse ginásio, porque existe uma infestação de insetos. Eu digo: você está certa. Então eu contrato uma empresa detetizadora, essa empresa espalha veneno por todo esse espaço, e nas próximas 3 semanas nós temos uma trégua. Não tem mosca, não tem barata e não tem animais asquerosos. Na 4ª semana aparece uma barata, na 5ª um rato, na 6ª semana todos eles voltaram. E aí você vem e diz: mas pastor, você não detetizou? Eu disse: detetizei. Mas por que esses animais continuam insistindo em aparecer aqui? E aí eu digo: é porque nós temos um lixão aqui atrás, um lugar de descarte, onde a gente tem muita comida jogada, muita coisa inapropriada, um lugar de descarte que não é correto, e isso talvez esteja trazendo os animais para cá. O que você diria para mim? Detetize de novo, pastor? Não, você diria: limpe o lixo. É exatamente isso que a gente precisa fazer quando o termo é gigante. Às vezes o que você está enfrentando é só efeito colateral, tentando criar caminhos para atenuar essa presença incômoda de uma história machucada e ferida, quando na verdade a gente precisa mergulhar na causa raiz e tirar o lixo. O meu convite para você é olhar para a sua história e ver do que sobrou de entulhos, o que sobrou de sujeira que você precisa remover, para que ali não seja um portão de contaminação da sua história. O que você precisa resolver hoje para que isso não contamine a sua geração futura. Que portões que você pode ir, engate, trancá-los, fechá-los, destruí-los, para que gigantes não surjam mais daquele lugar para afrontar como tem afrontado a sua vida e possam talvez afrontar as suas gerações futuras. Gigantes surgem das nossas pendências. Mas olha só que interessante, o mesmo texto que está na tela, eu vou dar um destaque para ele agora. Veja só a aparência do gigante. E veja como Israel sabe descrever os detalhes desse homem. Eles passaram muito tempo observando, não é verdade? 3,5 metros, 55 quilos de armadura, a haste é de bronze. Havia um contexto minucioso de observação do gigante. Por quê? Porque o texto diz que ele era um guerreiro. Mas o original hebraico vai dizer para nós que ele não era um guerreiro. Ele tinha fama de campeão. Ser um guerreiro e ter fama de campeão é diferente. E se você olhar, por exemplo, 1 de Samuel capítulo 16, você não vai encontrar o gigante Golias vencendo nenhuma batalha. Nem o capítulo 15, 14, 7, 1, nenhum. Em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar Golias, um vencedor. O que acontece com ele? Ele surge a partir da sua aparência. Gigantes têm fama, sem antes ter feito nada. Ele não havia derrubado nenhum exército. Israel ainda não havia enfrentado. Ele não tinha experimentado nenhuma guerra, nenhum confronto corpo a corpo. Mas ele tinha fama de ser vencedor. Assim como as pessoas dizem para você: a traição tem fama de acabar de casamento.
e você não se dá o direito de perdoar. Você já entra para a traição derrotada ou derrotado. Por quê? Porque o gigante tem fama de destruir casamentos. Você recebe o diagnóstico médico e alguém diz para você: esse gigante tem fama de levar a óbito. Então você já entra para a guerra vencido, antes de dar ao direito de lutar, porque o seu gigante tem aparência de força. Então você recebe o relatório da empresa e vê a conjectura política e econômica, e as pessoas dizem: pois é, essa estrutura política e econômica baseada ao seu balancete financeiro tem fama de que vai falir a empresa, tem fama de que destrói a empresa. Então, antes de tentar qualquer tipo de alternativa, você desiste dela. Então você olha para a sua fé e vê uma dúvida surgindo no seu coração, vê um pecado cometido que você jurava que não faria mais, e de repente você se vê diante do gigante que diz: pois é, esse gigante tem fama de destruir a fé das pessoas. Então você entra nessa guerra já derrotado, sem chance de lutar. Percebe como os gigantes surgem? Eles surgem na nossa vulnerabilidade, nos vales do combate que enfrentamos. Eles surgem por causa das pendências da história que deixamos. E eles surgem das aparências que eles possuem para nos amedrontar e nos confrontar. É assim que o seu gigante surge, é assim que o meu surge. Mas ele não para por aí, porque além de surgir, ele tem que agir, não é verdade? E agora a gente vai no segundo movimento e vê na história bíblica como os gigantes agem. Veja só o versículo 8, diz assim: Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês não são servos de Saul? Escolham um homem e enviem a mim. Se ele puder lutar e vencer-me, seremos escravos de vocês. Contudo, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão os nossos escravos e nos servirão. O filisteu acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar comigo sozinho. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. E durante 40 dias, o filisteu se aproximava de manhã e de tarde e assumia a sua posição. Vamos olhar para esse texto? Como é que gigantes agem? Em primeiro lugar, eles param e se posicionam. O texto diz que o gigante parou, tomou posse do território. É assim que eles fazem na nossa vida, na nossa história. Eles assumem a posição onde nós deveríamos estar postados. Eles tomam atitude onde nós deveríamos estar agindo. Então eles ocupam territórios que nós deveríamos ter apropriado. Quando você deixa a sua posição, o seu gigante a assume. Quando você deixa a sua posição de homem da casa, sacerdote do lar, não é a sua esposa que assume esse papel, é o seu gigante. Quando você deixa a sua posição de um empresário bem-sucedido, coerente e honesto, não é o seu sócio que assume essa posição, é o seu gigante. Quando você deixa a sua posição de intercessor, de uma vida santa diante de Deus, uma vida irrepreensível, não é o diabo que ocupa essa posição, é o gigante que vem para te afrontar e ocupá-la, para que você seja refém dele. Quando você deixa a sua posição como esposa, como educadora dos seus filhos, não é a sua sogra que assume, é o seu gigante. Então, todas as vezes que você deixa a sua posição, o gigante assume no seu lugar. É assim que está acontecendo, talvez até com as suas emoções. Por não assumir a sua posição, nas suas crenças, nas suas emoções, não é o seu terapeuta que assume, é o seu gigante. E por isso está sendo tão difícil sobreviver ao caos e à desordem que você vem experimentando. Por isso que gigantes, eles são fiéis em sua posição. Bem mais do que nós, aquilo que nós deveríamos assumir. Sabe qual é o dilema, irmãos e irmãs? É que nós somos mais frágeis e vulneráveis em relação à nossa posição do que os nossos gigantes. E quando eles chegam ali, eles fazem o segundo movimento: gritar. O grito é sintoma de ameaça. O grito é imposição, imponência. O grito é demonstração de força e dominação. Então o gigante grita de manhã, de tarde, dizendo: me dê um homem. E eu imagino um grito de um gigante de 3 metros de altura, cordas vocais dilatadas, testosterona pura,
gritando naquele vale, a sua voz ecoando, porque gigantes adoram gritar para nos amedrontar. Então, antes de você dormir, você coloca o seu cabeça no travesseiro e o seu gigante grita silenciosamente: fracasso, mentira, farsa, infiel. Então, antes de você terminar o seu café da manhã, o seu gigante grita: você não pode, você não consegue, Deus te abandonou. Antes de entrar na porta do seu trabalho, o seu gigante já diz novamente: você não é suficiente, você não tem condições, você é um perdedor ou uma perdedora. Antes de você entrar num relacionamento, ele já diz para você: será rejeitada, será abandonada, será punido. Ou seja, os nossos gigantes adoram gritar. E é assim que muitas vezes eles nos levam à derrota. Sem antes lutarmos, a gente cede espaços e territórios só porque ele aprendeu a gritar contra nós e ficamos como esse exército de Israel, amedrontados, ficamos apavorados. A entrevista de emprego, ele grita: não será a sua. A prova do vestibular, ele diz: não é para você. O sonho idealizado, ele berra a plenos pulmões: haha, não é para você. Porque é assim que gigante costuma atuar e fazer. Agora, não é só isso, olha o que o texto diz. Ele continua dizendo que o gigante, além de se posicionar e de gritar, ele confronta. Ele afrontava o exército de Israel. E é isso que ele ama fazer com você e comigo. Ele não fez isso essa semana? Você foi na festa da empresa, colocaram um copo de uísque para você, e você disse: não, muito obrigado, eu não bebo. E alguém olhou para você e falou assim: virou pastor agora? Talvez tenha surgido dentro da sua própria casa. Você disse na mesa do almoço de que você tinha dado uma quantia para a sua igreja onde você vem frequentando. Então alguém daquela mesa olhou para você e falou assim: agora você está sustentando o pastor, né? Talvez tenha acontecido enquanto você estava com as suas amigas, que saíram e cada uma beijou na boca de um. E você saiu daquele lugar dizendo para elas: não, eu não vou ficar com ninguém porque eu estou esperando o meu prometido. E alguém olhou para você e falou: agora você virou fanática. Quantos confrontos você enfrenta por causa do seu gigante? Talvez você ouviu essa semana, sua esposa olhou para você e falou assim: você fez honra mesmo? Talvez seu marido olhou para você e disse: para que o honra te serviu? Não é o seu marido, não é sua esposa, é seu gigante. Porque eles são mais comuns do que nós imaginamos. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 6, versículo 10, que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, não é contra marido, esposa, funcionário, não é contra pessoas. A nossa luta é contra principados e potestades, os gigantes, dominadores do mundo celestial, que vêm para nos opor e para nos combater. Por isso os gigantes adoram nos confrontar, nos humilhar, com o seu grito feroz e com a sua posição insistente. Mas ainda tem mais uma coisa. Quantos dias esse gigante gritou pelo vale de Elá? 40. A palavra 40 na Bíblia é bastante emblemática, não é verdade? O povo de Israel andou 40 anos no deserto, Jesus jejuou durante 40 dias, Elias caminhou 40 dias até chegar em Horebe, um monte de Deus. 40, o que significa? Significa completude, significa um ciclo completo e terminado, significa que chegou-se ao fim do processo. Então o que diz esse texto quando diz que o gigante gritou 40 dias? Que chegou-se ao fim da linha. Não havia alternativas. O povo de Israel estava arruinado, destruído e acabado. Havia findado-se um ciclo. E a derrota era estabelecida e sacramentada. Não até conhecerem alguém que tem coragem para superar isso. O problema é que muitos de nós desistimos antes do caminho. Deixa eu dizer uma coisa bem sincera a você, e meu papel não é te ofender e nem te constranger, mas apenas nos conscientizar, porque eu também entro nesse nós. Nós, você e eu, somos mais desistentes do que os nossos gigantes. Infelizmente, os nossos gigantes são mais persistentes do que nós mesmos. Nós desistimos antes, nós abrimos mão antes, nós renunciamos antes, nós jogamos a toalha antes. Porque os nossos gigantes gritam com uma forma tão insistente e tão perseverante que nós acabamos por ceder e abandonar. É assim que gigantes agem. Com grito, com posição, com confronto e com persistência. Acho que não é nenhuma novidade para você, não? A gente só colocou num bloco bíblico aquilo que você vivencia todo santo dia na sua história.
Mas o que te trouxe aqui e o que te movimenta a prestar atenção nessa palavra até agora, e está comigo há 25 minutos e eu tenho só mais 10 para poder entregar para você alguma coisa importante, para que você saia daqui com uma atitude prática para a sua vida, eu tenho certeza que você veio para ouvir como é que caem os gigantes. Não é saber de onde eles vêm, porque até mesmo você já saiba. Não é saber como eles agem, porque até então eu não trouxe nenhuma novidade. O que a gente precisa saber agora é como eles caem. Então vamos ao extrato bíblico e observar mais um recorte para ver como é que os gigantes caem. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abalado por causa desse filisteu. O teu servo irá e lutará contra ele. Saul respondeu: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro, ou melhor, um famoso campeão, desde a sua juventude. Então Davi disse a Saul, Então Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. O teu servo irá e lutará contra ele. Saul respondeu: você não tem condições de lutar contra esse filisteu? Você é apenas um rapaz, ele é guerreiro desde a sua juventude. Então Davi concluiu. Veja bem que importante esse texto. Davi concluiu: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Primeiro movimento que faz os gigantes caírem é colocar o foco em Deus. Foram 25 versículos daquele povo sabendo quem era Golias, quais eram suas ferramentas de guerra, quais eram suas características de guerreiro. Foram 25 versículos declarando o medo e o apavoro de um exército que não sabia como lidar com aquela afronta. Foram 25 versículos onde eles olhavam para si e para os seus recursos. Até que chega um franzininho, pastor de ovelhas, de boa aparência, que a palavra hebraica significa delicado, ou alguém que não inspirava nenhum tipo de força ou de posição, para chegar e dizer assim: o Deus dos exércitos está sendo afrontado. Até então, a batalha estava no ramo horizontal e no nível pessoal. Davi chega e inverte dizendo: essa batalha não é horizontal, essa batalha é do Senhor e com o Senhor. Não é a guerra do Golias contra Israel, não é a guerra do Golias contra Davi, é a guerra do Golias contra Deus. Ele afrontou e confrontou não o exército de Israel, mas o Deus vivo de Israel. É aqui que se encontra a mudança de paradigma, a mudança de foco. Davi coloca os olhos em Deus. Esse homem muda a cultura da batalha. Ele tira do ambiente letárgico e de fracasso que todos estavam vivendo, colocando a batalha no nível que ela deveria estar, em Deus. E como é que isso acontece? Ele simplesmente chega e se posiciona e muda o foco do exército. Ele era combatente? Não. Ele era guerreiro? Também não. Pastor, o que ele estava fazendo lá então? Deixe-me explicar. Jessé, pai de Davi, chama ao seu filho que está no campo cuidando de ovelhas, para que ele venha. Chega esse menino, franzino, ruivo, delicado, e aparece com o seu cajado cheirando a ovelha. Então Jessé diz o seguinte: você precisa agora ir até os seus irmãos. Os seus irmãos, sim, valentes guerreiros, combatentes, homens treinados. Eu quero saber como eles estão. Está aqui, Davi, pega esse punhado de grãos, pega esses pães, leve aos seus irmãos e traga notícia para mim de como eles estão. Quando Davi está saindo pela porta, Jessé traz mais uma palavra: leve esses queijos para o general de guerra, ele vai se agradar com isso. Está aqui uma prova bíblica de que Davi era mineiro, não é? Com certeza, queijo da Serra da Canastra, de alto nível. Um mineirinho sai da casa dele, levando 10 queijos, o pão e os grãos. Quando ele chega na frente da batalha, ele entrega para os seus irmãos, vai para o general de guerra e olha aquilo e escuta o gigante gritando: me dê um homem, me dê um homem. Ele olha para aquele exército apavorado e vê a vitória dos filisteus já proclamada e diz: não, coloque os olhos em Deus. Davi está fazendo um movimento que nós precisamos aprender a fazer. Max Lucado é um escritor que eu admiro muito. Livros devocionais e de grande edificação espiritual. Apareceu o Max Lucado, compre e leia. Recomendo a leitura. E ele tem um livro chamado Derrubando Gigantes e ele usa a frase seguinte: olhe para os seus gigantes e você cairá. Olhe para Deus e os seus gigantes cairão. Vou repetir: olhe para os seus gigantes e você cairá. Olhe para Deus e os seus gigantes cairão.
É aqui que está a mudança de foco que vai fazer com que o seu gigante enfraqueça. Quanto mais você olhar para Deus, mais o seu gigante perde força. Quanto mais você olhar para o seu Deus, mais o grito do seu gigante é abafado. Quanto mais você se comunicar e se conectar com o seu Deus, mais essa batalha, ou menos essa batalha, se parece invencível. É com o seu Deus e com os olhos nele que você pode enfraquecer e começar a queda desse gigante que está gritando, que está se posicionando contra você o tempo todo. Tem uma frase linda, não está na Bíblia, mas está em para-choques de muitos caminhões, que diz assim: não diga ao seu Deus que você tem um grande problema, mas diga ao seu problema que você tem um grande Deus. Não é bíblico, mas é uma frase que encaixa bem no que eu estou querendo dizer a você. Olhando para Deus, o seu gigante começa a enfraquecer. Olhando para o seu gigante, é você quem começa a enfraquecer. É tudo uma questão de escolha para quem você vai olhar. E Davi chama a atenção do exército. É com Deus o problema, então é Deus que vai vencer essa batalha. Aí, todo mundo olha para isso, o Saul assume essa posição. Davi, que o Senhor te abençoe. Você viu como ele mudou rápido? Ai, meu Deus. Até então a batalha é nossa e nós vamos perder. Agora, Deus te abençoe, meu filho. E então, o Saul até ficou preocupado com o Davizinho, porque ele achou que o Davi não tinha condição de vencer essa batalha e disse: o Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou nele uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu a espada sobre a túnica e tentou andar, porque não estava acostumado com aquilo. Então ele disse a Saul: não consigo andar com isso, pois eu não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo. Em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas e colocou-as na bolsa, isso é, no seu alforje de pastor. Com a sua funda na mão, aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu com seu escudeiro à frente aproximava-se de Davi. Ele olhou para Davi com desprezo, pois viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência, delicado. Ou seja, Davi tenta usar uma armadura que não era dele para vencer uma batalha que não era humana. Quando ele está no meio do caminho, com a espada arrastando pelo chão, ele é acostumado a cuidar de ovelhas, ele diz: isso não é para mim. Então, ele vai para aquilo que ele sempre usou na sua vida. Ele vai para aquilo que ele está acostumado e habituado. Sabe que não é suficiente, mas também sabe que não é pelas suas mãos que o gigante cairá. Então, ele vai para a funda. E nós trouxemos um exemplo aqui para você poder olhar. Se você puder acompanhar pelo telão, você vai ver. Essa aqui é uma funda. Tem até uma pedra aqui dentro posicionada. O texto diz que ele foi até o riacho, pegou 5 pedras lisas. Segundo os estudiosos, haviam 5 gigantes naquele período. 5 gigantes poderosos que estavam naquela batalha, mas é citado apenas o nome de Golias. A verdade é que Davi precisou usar uma pedra só, e talvez os outros gigantes tenham ido embora, cheio de medo e pavor. Bom, é esse instrumento de guerra, com pedras e um estilingue, que Davi vai vencer um poderoso guerreiro, conhecido e famoso pela sua aparência de guerreiro forte e destruidor. Sabe o que eu aprendo com isso daqui? Os nossos gigantes vão cair quando a gente aprender a usar a arma correta na batalha. Talvez os seus gigantes ainda não caíram porque você está usando a armadura de Saul. Você colocou o capacete de Saul e achou que isso era suficiente. Você está tentando pelo seu jeito. Você está indo pelo seu caminho. Você está querendo colocar nos seus braços a conta da sua vitória. Você está querendo projetar em pessoas o resultado do seu sucesso. Isso é a armadura de Saul. O meu convite para você, homem e mulher de Deus que está aqui e que me assiste: dispa-se da armadura de Saul. Você está tentando levar isso do seu jeito. Você está tentando construir o cenário da sua forma. Só que essa batalha não é sua e, portanto, não é com as suas armas. A palavra de Deus diz, em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4: as armas da nossa batalha não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. As suas armas não são carnais, são poderosas em Deus. Pode ser só uma funda, pode ser só uma pedra, mas para Deus é suficiente. A palavra de Deus nos diz, em Efésios capítulo 6, de que nós fomos revestidos com o capacete da salvação, couraça da justiça, sandália do evangelho, escudo da fé
espada do Espírito, cinturão da verdade. É assim que a gente se veste para a batalha. A gente não se veste com o grito da nossa voz dentro da nossa casa. A gente não se veste com o nosso ressentimento com alguma outra pessoa. A gente não usa a armadura de Saul para se vingar de alguém que nos fez mal. A gente não usa a armadura de Saul para retaliar e para retribuir. A gente não usa a armadura de Saul para tirarmos vantagem e sairmos ilesos. A gente não usa a armadura de Saul para resolver os nossos problemas financeiros. A gente não usa os recursos dessa terra para tentar superar os desafios da nossa alma. Nós só temos um caminho, um lugar, que é a presença de Deus. Se essa batalha é grande demais para você, e se o gigante é mais forte que você, eu só tenho uma palavra para te dar: essa batalha não é sua. Porque se a batalha é maior do que você precisa contar com alguém que é maior do que você para vencê-la. Só Deus. Agora, se a batalha é do seu tamanho e veste com você, então enfrente-a. Vá em frente e resolva suas pendências. Mas se o seu gigante é grande e grita com você e está te deixando apavorada, está fazendo você depender de medicamentos para dormir, está fazendo você se afastar de pessoas que você ama, se o seu gigante está fazendo você se perder em meio a tantas dívidas, se o seu gigante está fazendo você se perder na sua fé com tanta incredulidade, descrença e frieza, está na hora de você usar a ferramenta correta, a arma adequada para essa batalha que o Senhor chamou você a batalhar. Agora, em terceiro e último lugar, como é que os gigantes caem? Primeiro, eles caem e enfraquecem quando a gente olha para Deus e não para eles. Segundo, quando a gente usa as armas de Deus e não as nossas. Mas em terceiro, quando a batalha é feita para a glória do Senhor e não para a nossa. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada e com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Você nunca desafiou Israel, você sempre desafiou ao Deus de Israel. Todos os que estão aqui reunidos saberão que não é por espada nem por lança que o Senhor concede a vitória. A batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Davi está dizendo: quando você me afrontou, você não me afrontou, você afrontou a Deus. Quando você me atacou, atacou Israel, você não me atacou, você atacou a Deus. Ou seja, não é a batalha de Davi e Golias, é a batalha de Golias com Deus. É assim que nós nos posicionamos. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, diz 1 João 4,4. Romanos 8,31 diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? 1 João 5,4 diz: e essa é a vitória que vence o mundo, não a nossa armadura de Saul, a nossa fé. É ali que nós nos posicionamos, porque a glória, o louvor e a honra é de Deus. A batalha é vencida não para que você seja o empresário do ano. A batalha é vencida não para que o seu nome seja conhecido no meio da sua família. A batalha é vencida não para que você passe em primeiro lugar no vestibular que você deseja. A batalha é vencida não para que você se entretenha com os prazeres dessa terra. A batalha é vencida para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque se o Golias te tocou, antes de tocar você, ele tocou o Deus vivo que protege você, que guarda você, que anda com você, que sustenta a sua vida em cada passo. Por isso, se você quer vencer uma batalha contra o seu gigante, não lute pela sua glória, não lute pelo seu nome, lute pelo nome do Senhor. Vá em nome do Senhor e diga: porque dele, por ele e para ele são todas as batalhas, e se a batalha for vitoriosa, a ele seja a honra, a glória e o louvor, hoje e para sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, para que você veja hoje, não amanhã, não mês que vem, não quando as coisas melhorarem, hoje, não quando o casamento restaurar, não quando a esposa voltar para casa, hoje, não quando a empresa der sinais de recuperação, hoje, não quando o seu marido te perdoar, hoje, que você veja hoje, não quando o seu filho se converter, hoje, que você veja hoje, não quando a sua fé robustecer, ou quando você for batizado, hoje, que você veja hoje o seu gigante caindo e perdendo forças, porque o nome do Senhor está sobre a sua vida. Vamos ficar em pé, vamos orar juntos. Mas antes de orar, eu gostaria que você cantasse essa canção. É a canção de Davi, que vai reforçar a mensagem que nós ouvimos através da canção. Vamos cantar.
difícil entender que escolheste a mim pra ser vitorioso em ti. Não é pelo que eu faço, nem pelo que eu mereço. Todo quebrado em mim transformou em glória. Pra sempre és vencedor. Gigantes caem aos seus pés, imbatível. Nas batalhas venceu. Eu sou quem dizes que eu sou. E hoje eu posso estar assentado no mais alto lugar, imbatível, com aquele que tudo venceu. Agora eu posso ver, me ensinou a receber. Todo esforço é teu, Deus que nunca perdeu. Pra sempre és vencedor. Gigantes caem aos teus pés, imbatível. Nas batalhas venceu. Eu sou quem dizes que eu sou. E hoje eu posso estar assentado no mais alto lugar, imbatível, com aquele que tudo venceu. Vamos assumir nossa posição. Vamos assumir a nossa posição no Senhor, como valentes guerreiros que vão em nome do Senhor. Você pode clamar em alta voz, e você pode colocar diante do Senhor a sua vida nesse momento. Eu clamo em alta voz. Tome sua posição, homem. As muralhas vão ao chão. Tome sua posição, mulher. Autoridade. Não deixe seu gigante tomar esse território. Jesus me entregou. Minha boca se abre. Você pode abrir seus lábios para falar mais alto que o seu gigante. Você pode confiar que os milagres virão na autoridade do nome de Jesus que foi dado a você. Jesus me entregou. Tome posição. Se coloque nesse lugar. Diga chega ao seu gigante. Você vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou na autoridade no nome de Jesus. Declare isso. Abra os seus lábios agora e diga sim. Quando eu clamo, eu abro minha boca e ela se abrirá. E então os milagres surgirão. Sabe por que você tem autoridade hoje? Porque o seu Deus sempre foi e sempre será vencedor. Sempre és vencedor. Gigantes caem aos seus pés, imbatível. Nas batalhas venceu. Eu sou quem dizes que eu sou. E hoje eu posso estar assentado no mais alto lugar, imbatível. Você pode estar assentado. Esse é o seu lugar em Deus agora. Mais alto lugar, imbatível, com aquele e assentado no mais alto lugar, imbatível, com aquele que tudo venceu. Senhor Jesus, nós apresentamos a Ti a nossa vida. Eu sei que homens e mulheres estão agora nos seus lugares e conectados a esse momento, dando nome aos seus gigantes e que na força do Espírito Santo resistindo a eles.
O que eu peço ao Senhor, Pai, é que o mesmo Espírito que esteve sobre Davi, que o encorajou e trouxe ousadia para enfrentar aquele gigante, esteja sobre esse homem e essa mulher. O Senhor não mudou no decorrer dos milênios. O Senhor continua o mesmo. E o mesmo Espírito que habitou em Davi habita em nós. E habitando em nós, nós também temos a ousadia e a coragem para dizer: em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus da nossa vida, em nome de Jesus Cristo, onde toda potestade e principado bate continência e se curva diante da autoridade, o nome de Jesus, em que toda a língua confessará e todo joelho se dobrará. É diante desse nome que declaramos essa noite: gigantes perdendo suas forças, gigantes caindo por terra, e o seu nome sendo glorificado nesse lugar. Glorifica o teu nome, Senhor. Glorifica o teu nome, Senhor. E seja o vencedor na vida dessa mulher e desse homem, e manifesta o teu poder para sempre e sempre, imbatível, e nos coloque nesse lugar com o Senhor, em nome de Jesus. Declare mais uma vez: para sempre és vencedor. Tu és, Jesus, o nosso vencedor. Para sempre és vencedor. Gigantes caem aos seus pés, imbatível. Nas batalhas venceu. Sou quem dizes que eu sou. E hoje eu posso estar assentado no mais alto lugar, imbatível, com aquele que tudo assentado no mais alto lugar, imbatível, com aquele que tudo venceu. Aleluia. Você crê que você, em nome de Jesus, é mais que vencedor? Então dá uma linda salva de palmas a Ele. Ele é o nosso vitorioso, para sempre vencedor. Os gigantes caem aos pés dele, e por estarmos nele, esses gigantes também caem aos nossos pés. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou pelas redes sociais até agora, pela transmissão. Deus abençoe e tenha uma excelente semana. E você que está aqui conosco e ficou aqui até o final, quero terminar de uma maneira diferente.